Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá. Que a paz de nosso Divino Mestre e amigo Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, acalmando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Conversaremos hoje um pouco sobre o tema O Amor de Jesus. Nosso Mestre amorável sempre será o melhor e o mais perfeito exemplo do amor sobre a terra. O saudoso e querido Chico Xavier escreveu no capítulo 149 de sua obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado. Disse ele: estamos certos de que nós, os cristãos de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o fim dos séculos. A violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos suscitados pelas criaturas, mas a vitória da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus. E eu creio que vale a pena recordar o venerando Bezerra de Menezes, quando certa vez, através do médium Divaldo Franco, disse: no amor de Jesus, as mais belas afeições podem ser conservadas no clima da confiança recíproca e mais se valorizam e se engrandecem no serviço ao próximo, que exprime devotamento a Jesus e amor a Deus. Observemos então que nesta pequena frase de Bezerra podemos identificar 3 elementos essenciais à prática do amor naqueles moldes ensinados por Jesus. O primeiro elemento é que, entre os seres humanos, o clima sempre deve ser de confiança recíproca. Mas parece que isso não acontece nem está acontecendo nestes tempos contemporâneos. Todos andam muito desconfiados, com um pé atrás, como diz o adágio popular. E quando somos aquinhoados com muitas gentilezas da parte de alguém, pensamos logo: essa alma que reza. São tempos difíceis do ponto de vista do nosso comportamento cristão. O segundo elemento da frase do Bezerra de Menezes, em relação à valorização e o engrandecimento de cada um de nós, na prática,
do serviço ao próximo. Se nós dizemos ou dissermos que amamos Jesus e que aprendemos com o seu amor, é necessário que nós sirvamos ao próximo com devotamento e sinceridade. Porque mais do que benefício para quem nós servimos, é o benefício para nós mesmos. E o terceiro elemento da frase do Bezerra é o significado desse serviço ao próximo. Que é o nosso próprio devotamento a Jesus e a Deus. Observemos que o segundo mandamento, prescrito por Jesus na conversa com o doutor da lei, foi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, quem ama o próximo, verdadeiramente, ama a Deus. Da mesma forma que aquele que ama a Deus tem que amar o próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus se não servirmos ao nosso próximo. Mas é fato também que muitas vezes reclamamos das circunstâncias da vida, dos problemas que nos assaltam no lar, no trabalho, na vida social, na casa espírita. E aí eu recomendo nós visitarmos o capítulo 62 da obra Religião dos Espíritos, do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier. O título desse capítulo é Ao Sol do Amor. E lá o Emmanuel vai dizer: se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te assecatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate. A luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. Então, meu amigo, minha amiga, nós encontramos novas lições nesse texto. Por exemplo, o que significa tarefas de sacrifício? São as tarefas do bem. As tarefas do bem, todas, exigem sacrifício. Elas estão sempre a exigir de nós infinita dedicação, muita paciência, resignação abundante. Tarefa de sacrifício na família, no trabalho, com os amigos, na casa espírita, na igreja, no templo. Muitas vezes, as pessoas não reconhecem o que fazemos,
não reconhecem o nosso esforço, desqualificam e até menosprezam nossa dedicação. E aí, invariavelmente, nesta hora, ficamos chateados, tristes e muitas vezes aborrecidos. E é nesse momento que nós abrimos espaço para que os nossos adversários espirituais aproveitem e sussurrem em nossa alma, dizendo: deixa para lá, eles não merecem o teu esforço, para de fazer papel de bobo. Sim, porque os nossos adversários espirituais, o papel deles é exatamente esse: oferecer-nos a tentação para sairmos da trilha do bem. Esses são os aguilhões que nos ferem, que tornam nossos dias insuportáveis e com vontade de largar tudo de mão. Mas o Emmanuel faz um alerta, dizendo-nos: o destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. A desdita daqueles a quem beneficiamos tem um sentido. A ingratidão que experimentamos da parte deles está a alertar-nos para a prática do perdão, está a chamar-nos para o entendimento, a substituir a mágoa pela compreensão. E se algo de ruim está te acontecendo, num determinado momento provocado por alguém, seja do teu círculo familiar, seja do teu círculo de amigos ou no teu círculo de trabalho, recolhe esta provação como forma de crescimento. Os bons espíritos, a bondade divina está trazendo, está permitindo a dificuldade para aferir as lições que nós já estudamos no campo da compreensão, do perdão, da tolerância. É por isso que em seguida o próprio Emmanuel diz: humilha-te e serve. Desculpa e edifica diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. Os ingratos sempre são nossos grandes professores. E uma forma simples da humilhação da nossa parte é o silêncio, mas o silêncio orante. É não retrucarmos, é não dizermos nada à criatura que foi ingrata, mas interiormente, em nosso coração e em nossa mente, orar por ela, para que Deus retire de sobre ela os véus que ainda não a permitem reconhecer todos aqueles que se esforçam em ajudá-la. Isso serve para os filhos, para os esposos, para os familiares de uma forma geral, para os amigos, colegas de trabalho, para os participantes de uma atividade religiosa. Lembremos-nos que Jesus experimentou isso em diversas situações de sua peregrinação terrena. Em todas elas, ele reagiu com brandura
e fez do silêncio orante, muitas vezes, a melhor resposta aos seus detratores. E o Emmanuel, nesse texto, não poderia ser mais brilhante quando disse: a prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. É preciso que nós entendamos, que nós aceitemos que todos os nossos problemas, e a maior parte somos nós mesmos que os criamos, fazem parte da contabilidade divina. E se recebemos a reencarnação como oportunidade de resgatar dívidas pretéritas, dívidas do passado, usemos com sabedoria o tempo e o problema. Chico Xavier dizia que nenhum problema veio para ficar definitivamente. Ele é uma prova. Da mesma forma que na escola ele pôde receber as aulas, os ensinamentos, os conhecimentos, o professor aplica uma prova para ver o quanto nós aprendemos daquilo que foi ensinado. Mas se nós desistirmos, nós perderemos a oportunidade e encerraremos a luta antes da vitória. Como no boxe, esse esporte para lá de violento, é preciso assimilar o golpe para não tombar no ringue. Precisamos acreditar que, por maior que seja o problema, a solução está dentro de nós mesmos. Mas para isso, é preciso uma grande dose de amor. Para melhor compreendermos este tema, o amor de Jesus, lhes contarei mais uma história, narrada pelo incrível Humberto de Campos, que está no capítulo 13 da obra Contos desta e de outra vida. O título desse capítulo 13 é A Única Dádiva. O livro é Contos desta e de outra vida. Conta ao nosso irmão X um outro diálogo entre Pedro e Jesus. Conta-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias junto ao povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas, e em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. A ingratidão de que falamos há pouco. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém. Contudo, por mais busque esconder-se, Pedro sente-se procurado. É o próprio Cristo que vem a ele. Que fazes, Pedro? Disse-lhe o Senhor. Penso, mestre, respondeu Pedro. E o diálogo prolongou-se. Estás triste?
muito triste. Por quê? Chamam-me de ladrão. Mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém, inconsideradamente, que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Pedro está se referindo ao tempo em que ele era pescador. Mas Jesus diz a ele: Pedro, que deste aos necessitados nestes últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, unguentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobalã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu ampará-los. Os unguentos? Do lar de Zebedeu que os fabrica. O trigo? Da seara de Zaqueu que se lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Dissestes servir em nome do amor. Sim, mestre, sim, sem dúvida. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Humberto de Campos e sua maravilhosa pena
a verve literária deste espírito que nos encanta. Esse é o amor que Jesus nos ensinou e que continua esperando que o coloquemos em prática. Sejamos objetivos e eficientes. Como dizia Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Incorreremos nós em grave erro se esperarmos sempre gentilezas, gratidões, elogios, tapinha na costa, em face do que fazemos ao próximo. Nem sempre é assim. Mas verdadeiramente o que sempre devemos fazer é exercer o amor ensinado por Jesus, o amor de Jesus, na prática dinâmica do amor que é a caridade. A caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, esperando que todos tenham compreendido e assimilado esta mensagem de Jesus, desejo-lhes uma excelente semana e que fiquemos e sigamos na paz do nosso querido mestre e amigo Jesus. Um forte abraço.